A palavra que o Senhor ministrou no meu coração encontra-se no livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4. Todos acharam? Amém? E disse assim a palavra do Senhor. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e a partir com Baraque para Quedes. Amém? Então, a palavra do Senhor que ministrou aqui no meu coração, né? Débora era uma mulher de coragem, uma mulher de sabedoria, mas era uma mulher que ela tinha e seguia a ordenança de Deus. Então, o que prevalecia sobre a vida de Débora era a vontade do Senhor. Então, ela liderava tudo que ela fazia, tudo que ela agia, da forma que ela fazia, ela só liderava sobre a ordenança de Deus. Tudo que Deus falava para Débora, assim, então, ela obedecia. E, então, o texto diz aqui em Juízes que Israel vivia um tempo, né, difícil. E um tempo após a morte de Josué, cada um fazia aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos. E o povo estava muito que oprimido por Jabim, o rei de Canaã. Então, pelo seu comandante Cícera, com 900 carros de ferros que ele tinha na época. E nesse contexto, né, Deus levanta uma mulher. Ele levanta quem? Débora, que é juíza e profetiza. E é uma líder espiritual em Israel. E ele nos ensina sobre a fé, a coragem e a liderança que ela tinha sob a vontade do Senhor. Então, Débora liderava, né? Era uma mulher que realmente tinha uma liderança que Deus lhe deu, uma forma de liderar que Deus lhe deu, mas era uma mulher que ela tinha uma obediência, ela tinha fé, ela confiava no Deus vivo, e ela fazia a obra exatamente da forma que Deus guiava e direcionava a vida dela. Então, é lindo esse texto, quando a gente passa por esse texto, quando a gente olha aqui no texto, né, no texto 4:4, ele diz assim, ó, Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, ela julgava o povo de Israel, e o povo de Israel vinha até ela para pedir o quê? Conselho, para se aconselhar com ela, para receber dela as ordenanças que ela recebia de Deus, porque sabia que ali jazia alguém que tinha uma palavra
palavra de vida eterna para eles, algo que realmente iria elevar eles a um outro nível, fazer com que eles realmente andassem num caminho que fosse correto. Era isso que Débora fazia diante da obra dela, né? Então, quando ele julgava, e ela julgava esse povo, debaixo de onde habitava, debaixo das palmeiras de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, a Bíblia nos diz que ela era uma mulher que ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de Deus. E ela era conhecida por buscar, transmitir e direcionar a vida do povo de Israel. Olha só, uma mulher, né? Uma mulher que Deus levantou, porque Deus que ele quer, da forma que quer, da maneira que quer, e quando ele quer, porque ele é Deus. E nós fomos levantadas para quê? Para levarmos a palavra do Senhor, porque ele nos escolheu para isso. E nós temos que estar preparada para levar o melhor. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Como Débora, ouvir a voz do Senhor, ser direcionada pelo Senhor, deixar prevalecer sobre a minha e a tua vida. O quê? A vontade do Senhor, que Ele nos direcione, que Ele nos guie, que Ele nos protege, que Ele nos leve dentro do centro daquilo que Ele quer para mim e para a tua vida, para que a gente possa estar preparada para levar o melhor para o nosso próximo. É isso que Deus espera de mim, de você, que era isso que aquele povo precisava na época, receber uma palavra de vida eterna. Era um povo que precisava realmente saber ser direcionado por Deus. Eles estavam ali, a palavra diz que cada um ia para um canto, que não tinha direção, estava totalmente sem direção quando Josué partiu. Então, o que acontece? Débora foi levantada exatamente para direcionar, para levar o povo a um caminho, o caminho da palavra certa, o caminho certo daquilo que Deus queria na vida daquele povo. E antes de liderar, ela se submetia a Deus. Então, antes de levar alguma palavra, ela ia ver com Deus como eu vou agir. Então, olha a sabedoria que aquela mulher tinha. Não vai ser de qualquer maneira que eu vou atender aquele povo, Senhor. Eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor traga para mim uma sabedoria para lidar, porque cada um ia para uma forma, cada um tinha uma forma de entendimento. É como a gente lidar hoje com personalidades diferentes. Estamos lidando quando nós vamos diante, levar uma palavra, orar por alguém, cada um tem uma personalidade diferente, você tem que ter uma forma de falar com cada um. Por quê? Porque senão você afasta mais e mais a pessoa dos caminhos do Senhor. Então, nós precisamos estar centrada e precisamos ter ouvir, aprender a ouvir a palavra de Deus. Então, quem deseja liderar, precisa primeiro aprender a ouvir e obedecer a Deus. Porque para liderar, seja na vida secular, seja na ministerial, a gente precisa estar ouvindo a voz de Deus, porque Deus, todo o líder, ele é levantado por Deus, seja em qualquer situação, seja em qualquer lugar, seja na vida secular, seja no ministério, qualquer líder, ele é levantado por Deus, tem uma soberania sobre a tua vida. Se não sabemos como liderar ou como lidar, devemos pedir a Deus direcionamento. Então, ela era uma mulher de fé. E outra coisa, meus irmãos, a Bíblia diz que ela tinha coragem de discernimento espiritual. Então, o que a gente vê aqui? Hoje, a gente vê nas igrejas, as igrejas estão cheias, e o povo está procurando o quê? Profecias, mas não procura o que é melhor. O que a gente precisa procurar hoje? O discernimento espiritual. Nós precisamos procurar o discernimento, o dom do discernimento espiritual, porque se nós não temos o dom do discernimento espiritual, como é que nós vamos liderar? Como é que nós vamos ter entendimento de receber uma profecia sobre a nossa vida?
Porque não é qualquer coisa que a gente pode receber. Tem que ver se está de acordo com aquilo que realmente Deus quer para mim e para a tua vida. E se realmente é Deus falando para mim e para você. Então, nós precisamos discernir as coisas. Precisamos discernir se vem realmente do Senhor. E muitas vezes a gente pega isso, pessoas dentro de igrejas procurando dom de profecias, dom de visão, quando, na realidade, um dos dons importantes que a Bíblia diz aqui é o discernimento espiritual, que é o que nós deveremos procurar. Então, incentivou, olha a sabedoria que essa mulher teve, ela incentivou Baraque a lutar contra os inimigos. Lembrando a Baraque que você vai lutar contra os inimigos, mas você tem que lembrar que a vitória não é tua, mas é do Senhor, do grande eu sou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque todo o poder, toda a glória é dada a Ele. É grande, olha, é linda essa passagem de Débora. É linda, linda, linda. E assim a gente vê que nem todos estão dentro da casa de Deus, que nem todos que estão dentro da casa de Deus cumpriram o seu chamado. Nessa passagem aqui que a gente vê de Baraque, nem todos que estão dentro da casa de Deus descobriram o seu chamado. Você sabe por quê? Porque tem medo. Porque aqui a Bíblia nos ensina que Baraque teve medo, temeu. Então, muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, não sabem o seu chamado e não quer saber porque tem medo. Medo do quê? De ir e fazer o ide do Senhor. Nós não devemos ter medo. Se o Senhor chamou a mim e a você, é porque Ele nos capacita dia a dia para levarmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu vivenciei uma coisa que doeu meu coração e eu chorei muito, porque eu tenho um vizinho aqui do lado, ele viciado em drogas. E todo dia é uma briga dentro dessa casa, é uma luta. É o único filho dela. É do lado, parede do lado da minha casa. E quando começa a briga, eu já falo, Satanás, vai embora, Satanás, né? Já vou repreendendo, já vou orando, vou repreendendo, vou orando. E hoje eu vi ele gritando, o Antônio estava até na rua, eu vi ele gritando, correndo, mãe, me ajuda, mãe, me socorre. Falei, meu Jesus, o que será que aconteceu? E a polícia atrás dele para prender, porque ele tinha roubado uma bateria para comprar droga. Aí vê aquele fuá lá fora, e a polícia lá fora, e a mãe chorando, e a mãe falando, não chorando para ele ficar, mas chorando para levar, que ele tinha que ir, porque foi escolha dele, né, se ele estava errado, ele tinha que pagar, né, e foi falando, você já me matou, eu sou uma morta-viva, mano, é aquele eu fui chorando e saí lá fora, né, aí tinha vizinho, ele correu em cima do meu telhado, para correr da polícia, a polícia no meu telhado, no telhado do vizinho, e eu fui, aquela bagunça aqui, né, aí vem um e põe a mão na cara da mãe e fala, se ele ficar em cima do meu telhado e eu ver, eu vou te dar um tiro. Porque você não sei o que, não sei o que eu vou fazer. Já gritei, eu já falei, olha aqui, quem é que não tem telhado de vidro aqui? Todo mundo tem telhado de vidro aqui. Filho é a única coisa que você põe no mundo que você não sabe o resultado que ele vai lhe dar. Você pode ter 5 filhos, criar 5 igual, mas você não sabe o que o mundo aí fora te ensina, porque ele jaz no maligno. O menino é bom, e ele é bom, porque ele limpa meu quintal, que corta a minha árvore, quando ele está sem trabalho, para não jogar ele na rua, eu dou a árvore, dou o quintal para ele limpar, para ganhar o dinheirinho dele. Aí, ao invés de vocês orar para a libertação e restauração dos meninos, vocês ajudam a jogar mais, né, colocar mais fogo na lenha na fogueira. E não é assim que funciona. Mano, eu sei que foi saindo um, foi saindo outro, foi saindo outro. Não importa o que ele fez. Está errado? Está errado. Escolha. Tudo que a gente faz, toda a nossa escolha tem consequência. Ele vai pagar pela consequência dele. Mas agora, nesse momento, eu não posso vir aqui e ficar jogando alguma coisa. Eu tenho que ajudar essa mulher. Olha a vida dessa mulher. Essa mulher está morta, viva. Ela depende de mim e de você. E nós estamos aqui na Terra para fazer o quê? Uma boa ação. E não ficar aqui falando, porque eu tenho filho. Você tem filho, com certeza. Então, tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros.
Aí eles, amém, 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 saiu todo mundo, sabe? Mas aquilo doeu meu coração, eu passei o dia mal, chorei o dia todo. O Antônio falou, nossa, Suzana, você está aí? Falei, sim, porque eu tenho certeza, eu confio no Deus que eu sirvo. E falei para ele, eu confio no Deus que eu sirvo, você vai ser liberto. Em nome de Jesus, você vai ser um grande homem de Deus, eu creio, menino bom. Deus vai te tirar dessa situação. Eu creio, eu sei que eu tenho crido. Eu sei que esse Deus faz infinitamente muito mais além. Só que uma pessoa sozinha, gente, ela não tem força para poder fazer nada. Aquela mulher não tem força para nada. Então, se eu não ajudar quem está do meu lado, que é isso que Deus está pedindo de mim, de você? Às vezes ele levar um abraço, ele veio levar uma palavra, é chegar ali, e é isso que Débora fazia, ela levava uma palavra, ela pedia uma sabedoria de Deus, estava ali para realmente trazer o melhor. Que é isso que ele pede de mim, que ele espera de mim e de você, que a gente não atire pedras, mas que a gente abrace, que a gente abrace, que tenha uma palavra de vida eterna, que venha e fale, Jesus é bom, Deus liberta, Deus restaura, Deus cura, Deus sopra na tua narina, Deus te traz de volta à vida, Deus é poderoso para quebrar tudo, todas essas potestades, e tirar e livrar, e mandar e queimar, em nome de Jesus Cristo. Deus faz isso. Eu creio nesse Deus. E com certeza era isso que Débora fazia naquela época. Ia de encontro com o povo, levando uma palavra de vida eterna, tendo algo para poder tirar aquele povo que estava morto espiritualmente. E a gente aprende algumas lições aqui com Débora, que toda liderança vem de Deus, e que a gente tem que ter coragem, diante do medo, a gente tem que ter coragem. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo muda, a gente recebe bênção, a gente é curado, a gente é restaurado, a gente é transformado, a gente traz ânimo para nós, Senhor, traz ânimo, não coloca a gente de pé e fala, anima-te, aquieta a tua alma, porque eu tenho trabalhado por você, tenho eu feito algo para você. É assim que Deus fala para mim e para você nessa noite, aquieta a tua alma, porque no negócio estou eu é que estou à frente, eu é que estou tirando todo impedimento, seja ele qual for, eu é que estou curando, estou indo naquele leito, passando a mão e curando, sou eu que estou indo naquela casa e livrando das drogas, sou eu que estou abrindo porta onde porta não tem. Sou eu que estou indo no coração daquele juiz, incomodando aquele juiz e te trazendo a vitória, porque eu sou Deus, eu sou o grande eu sou. Débora foi ousada, Débora foi assertiva, Débora foi obediente. Nós temos que ser ousada diante do Senhor, nós temos que ser assertiva, nós temos que ser obediente à palavra do Senhor, porque ele quer falar comigo e contigo. Lá em Juízes, né, 4, 6, 9, ele diz que Débora não confiava em si mesmo e nem se apoiava nisso, ela confiava em Deus. Depositar 100% a confiança em Deus, a gente vê e vive resultados. Essa semana coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Tem algo na mão de um juiz e que ele não vê. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. E vou falar para vocês, minha irmã, bênçãos chegam em dia comum que você não está nem esperando. E o Senhor me respondeu para honra e glória no nome do Senhor. Glória a Deus, eu glorifico todo dia o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel. Quando a gente permanece fiel, quando temos um coração verdadeiro, Deus permanece fiel. Na minha e na tua vida. E o que ele pede da gente não é muito, é só obediência. É só confiar na palavra dele.
é aplacar aqueles ensinamentos que a Bíblia tem aqui, que nos ensina dia a dia. É isso que ele pede de nós, é muita coisa. Não é, meu irmão, não é. Que a gente tenha diante dele um coração quebrantado, que a gente tenha diante dele, seja verdadeiro com ele, seja sincero com ele. Senhor, eu tenho uma deficiência aqui, não consigo, se o Senhor não estiver comigo, não me curar, não for lá no mais profundo e me ajudar, não consigo. Ele vai e limpa. Muitas vezes, para limpar algo em você, ele precisa tirar tudo de dentro e vai colocando coisinha por coisinha, vai ser dolorido? Vai, mas ele vai limpar. E vai fazer exatamente como a gente precisa que seja feito. Porque esse é o Deus que a gente conhece e que a gente serve. Deus maravilhoso na nossa vida. Então, ela chama Baraque e transmite a ordem de Deus para lutar contra Cícera. E Baraque hesita. E diz para ela, mas Débora ela não hesita em recuar. Muito pelo contrário, ela se dispõe a ir com ele. E como qualquer bom líder, ele vai, lidera o caminho e não hesita em agir junto com o seu liderado. Tá? O líder ele não vai na frente, ele vai do lado. Ele vai te ajudando do lado, vai ali liderando junto. Ele não é melhor do que o seu liderado, ele está ali na mesma igualdade. Vamos juntos, porque juntos nós vamos vencer a batalha. É isso que ela fez ali com ele. E aí, então, a sua fé encorajou o líder, né, que estava vacilante em cumprir o propósito que Deus havia colocado, e também Deus nos chama para quê? Para fortalecer a fé dos outros. Ela foi para fortalecer a fé de Baraque. Para isso que ela foi encorajando ele a confiar 100% em quem? No Senhor. Então, aquele medo que ele tinha foi retirado e ela foi à frente dele, abrindo os caminhos, liderando, mostrando o caminho, liderou o caminho para ele, para que ele, então, junto com ela, tirasse o medo e seguisse, porque a batalha ela já sabia que estava ganha, porque não era qualquer um que estava à frente daquela batalha. Era o grande eu sou, o Senhor do Exército, o Rei dos Reis. Aquele que faz infinitamente muito mais além daquilo que eu penso e espero. A palavra dele não dá essas garantias. Eu faço infinitamente mais e além daquilo que você espera. O meu pensamento não é o meu pensamento. Aquilo que eu tenho para te entregar é grande. Me enxergue todos os dias nas coisas pequenas, para que você venha viver o grande na tua vida, porque é nas coisas pequenas que eu estou. É no que eu vou te entregar dia a dia que eu estou. Ali é que eu estou. Se ali você conseguir me enxergar, se ali você conseguir ver a minha soberania sobre a tua vida, se ali você conseguir ver a minha graça fazendo com que você caminhe, se você enxergar isso no teu dia a dia, você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor dessa terra, porque a palavra diz que nós viemos para ter vida e vida em abundância. É a palavra do Senhor que diz isso. E eu creio nisso, minha irmã, eu creio nisso. Então, quando Deus vai adiante de nós não devemos temer. A gente tem que confiar, acreditar e colocar diante dele. Então, Débora confiava no poder e na provisão de Deus. Então, na visão, eu até anotei aqui que tem um escritor que ele colocou assim, olha, ele escreveu algo assim que tocou muito o meu coração, e eu anotei aqui outro dia, olha. Na visão de Matthew Henry, ele diz assim, ó, oferece um poderoso lembrete para nós, olha. Não te assuste com as dificuldades que encontrares em resistir a Satanás, em servir a Deus ou sofrer por ele, pois o Senhor não foi adiante de ti. Deus não sofreu por mim, por ti?
É isso que ele está dizendo aqui. Não se assuste se a gente tiver dificuldade, encontrar a dificuldade em resistir, porque Jesus sofreu por nós. O Senhor foi adiante de nós. Temos que crer nisso. E é uma sociedade dominada por homens. Débora foi levantada por Deus como juíza, como profetisa. E naquela época era muito difícil, porque o que comandava naquela época eram os homens. Mas ele levantou ela como juíza, profetisa e líder militar. Deus colocou aquela mulher em pé. E não é diferente hoje para nós. Então, isso mostra que Deus pode usar homens e mulheres igualmente na sua obra. E nós estamos aqui para fazer isso. E Débora era uma mulher que ela confiava na vitória do Senhor. Ela não ia para uma batalha sem confiar no que Deus ia fazer algo. Ela tinha essa certeza. Então, quando chegou a hora da batalha, ela declara: levanta-te, pois esse é o dia que o Senhor entregou Cícera em tuas mãos. Ela disse isso para ele: levanta-te. A vitória não veio pela força de Israel, mas pela intervenção direta de Deus. A chuva fez os carros e os ferros atolarem, porque quem estava à frente dessa batalha era o grande eu sou. Estava abrindo o caminho ali e dizendo: eu vou dar a vitória. Confie em mim. Depositem minha confiança. Não percam a fé. Então, a vitória de Deus não depende de recursos humanos, mas depende diretamente da ação divina, da ação de Deus. Quando Deus fala: hoje eu vou agir, é num dia comum, ele vai agir na minha e na tua vida. Então, creia, eu não sei hoje o que você está esperando, mas eu sei que Deus vai agir e vai chegar num dia comum, no momento que você nem espera. Quando você vê, fala: chegou a minha vitória, e vai dançar como Miriam fez. Só o Senhor é Deus. É assim que Deus faz para mim e para a tua vida. Oh, glória, aleluia! Esse é o Deus que a gente serve, meu irmão. A história também destaca Jael, que matou Cícera, lá em Juízes 4:21, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Então, ela também mostra aqui na história de Débora que Deus também levanta Jael, uma mulher, à frente da batalha. Matou Cícera. Glória a Deus. Então, mostra que a vitória foi um resultado de uma união. Eles fizeram uma união. E essa união... Então, assim, não são coisas que foram diferentes. Foi todo mundo obedecendo o chamado de Deus diante daquela batalha. Estava todo mundo em comunhão, todo mundo junto, todo mundo andando lado a lado dentro do mesmo propósito. E após a vitória, Débora, então, entoa um louvor a Deus. A Bíblia nunca nos disse, tá, que Débora tomou confiante, foi orgulhosa, dizendo: eu fiz, ou deixei de falar. Nunca falou isso. Mas, em vez disso, ela disse que ela foi firme e humilde. Débora foi firme e humilde. E o cântico dela atesta essa verdade, pois ela dá todo o louvor aqui em Juízes 5, do 1 ao 31, ela fez um cântico de Débora. Ela fez um louvor ao Senhor. A Bíblia relata isso daqui. Depois vocês meditam nessa palavra em Juízes 5, capítulo 5. E a palavra do Senhor diz que ela reconhecia a glória que não era dela, e nem de Baraque, mas que toda a glória vinha de Deus. Era reconhecido por ela. E depois de cada conquista, meu irmão,
Precisamos dar glória a Deus e render-lhe adoração. Quando temos uma conquista, a gente precisa ir diante do Senhor e agradecer cada conquista que Ele nos dá, porque nós não somos merecedores de nada, porque fiel é Ele, mas nós não somos fiéis. Quantas vezes a gente deixa, às vezes, passar o dia e não conseguimos nem dobrar o nosso joelho ou fazer uma oração ao Senhor, porque o dia passou e a gente até deixou o dia passar. Mas não, a gente precisa tirar o primeiro momento do nosso dia com Deus. E se Ele estiver com a gente no primeiro momento do dia, o nosso dia flui maravilhosamente bem, porque toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Nós precisamos manter firmes, nós precisamos manter humildes, nós precisamos dar todo o louvor a Ele. Somente Ele é digno de todo o louvor. Somente Ele. E a fidelidade de Deus, ela traz adoração pela tua presença na nossa vida. Ela envolve o louvor, o cantar, o exclamar, o clamar, a oração, o falar com Deus, a adoração, que é o estilo de vida, é viver com gratidão. Quando a gente adora, a gente está sendo grato e obedecendo a palavra de Deus, reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida, a sua santidade, o seu poder, o seu amor está sobre a nossa vida. É um relacionamento de fé, é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento sincero, e aonde a gente se aproxima cada dia mais dele, por meio de Jesus, a gente recebe perdão, porque nós somos pecadores, porque a gente peca todos os dias, e a força vem do Espírito Santo para uma vida regrada e uma vida que agrada totalmente a Deus. E assim, a importância da presença de Deus que a gente traz à nossa vida é fortalecimento e alegria para a nossa vida, é transformação, é relacionamento íntimo, é superação, né? Através da adoração nós pedimos a Deus que Ele intervenha, que Ele venha na nossa batalha, que a gente consiga vencer sozinhos, que a gente não consegue vencer sozinhos, que a gente consegue intervir na vida, pedir para o Senhor ajudar as pessoas, a gente venha conseguir orar por alguém, mas com toda a autoridade do Senhor, que a gente venha ter a autoridade do Senhor para orar sobre uma vida que precisa e necessita e precisa conhecer a palavra do Senhor, porque ela não conhece, que a gente vê que ela está totalmente na mão do maligno, que a gente venha ter, vamos pedir sabedoria para o Senhor nos dá sabedoria, meu Pai, para que possamos orar, ainda que a pessoa não esteja, que a gente levante a nossa mão para a casa dela, e que ali o Senhor age grandemente, e que ali a gente veja o teu agir, e que a gente possa levantar a mão e dizer, só o Senhor é Deus, assim o Senhor fez, assim o Senhor agiu, assim o Senhor curou, assim o Senhor transformou, assim o Senhor libertou. E assim o Senhor faz, porque é isso que a gente vê, que Deus faz na nossa vida, e que Deus faz na vida do próximo. E Débora foi usada por Deus porque estava disposta a ouvir, porque estava disposta a obedecer, porque estava disposta a confiar no Senhor. Ainda que pudesse não estar vendo nada, mas ela confiava no Senhor. E ela mostra que Deus levanta homens e mulheres para cumprir o seu propósito. Então, a gente aprende uma grande lição, assim como elas somos chamados para instrumento de fé. Fé e vitória em meio a crises. Então, Deus eleva aqueles que Ele escolhe. Então, como vemos na Escritura, Deus não hesita em levantar, em equipar, em capacitar, em promover seus servos fiéis, independente dos seus status sociais, independente das suas habilidades ou falta delas, ele capacita quem ele quer, ele levanta quem ele quer e ele faz da forma que ele quer. Então, Débora canta lá em Juízes 5:31, acho lindo isso, ó. Juízes 5:31, ela canta, assim, ó Senhor,
pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que amam sejam como o sol quando sai a sua força. Lindo isso. Esse cântico de Débora é lindo. Então, Débora venceu. Então, não foi por acaso que o grande general de Cícera, né, Cananeu Cícera, foi derrubado por uma mulher. Então, Deus levanta faz da forma que Ele quer. E ali Ele capacita, e ali Ele faz com que a gente vença o inimigo das nossas almas. Que nós possamos, minha irmã, né, cada dia mais, pedir a Deus, dê no Senhor a sabedoria igual deu a Débora, dê no Senhor a humildade como deu a Débora, que nós possamos estar firmes na sua palavra, que nós possamos, Senhor, buscar o Senhor dia após dia, que nós possamos confiar, que nós possamos cada dia mais aumentar a nossa fé, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar preparada, Senhor, para estar à frente das batalhas que o Senhor coloca no nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, levantar da nossa cama e perguntar a Ti o que tem para nós hoje, Senhor. Aonde Tu queres usar nós hoje, Senhor. O que queres que nós façamos hoje. Prepara para nós, Senhor, a nossa missão, aquilo que o Senhor realmente deseja que nós façamos hoje para o Teu reino. E assim o Senhor coloca diante de mim, de você. Porque é isso que Ele espera de mim, de você. Foi para isso que nós somos escolhidos. Então, Ele eleva aqueles que Ele escolhe. E se nós estamos aqui é porque Ele está nos capacitando dia a cada dia. E Ele está nos dando força, está dando sabedoria. E é isso que o Senhor espera de mim, de você. Então, meus irmãos, que a gente possamos aqui, né, guardar essa palavra no nosso coração, aprender mais e mais com Débora, porque linda foi essa passagem de Débora, maravilhoso como Débora agiu e como Débora foi, assim, abençoada, né, por Deus, como ela era abençoada por Deus, e como ela fazia a obra do Senhor com amor e verdadeiramente coração aberto, sincero com Deus. Que nós possamos, cada dia mais, estar na presença do Senhor, alegre, contente, firmes e sinceras diante do Senhor. Assim eu agradeço a minha grande oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.